Cumprimento a noiva do Cordeiro na paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos só assim, por gentileza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade ao qual estamos aqui. É muito satisfatório estar presente mais uma vez aqui em uma das filiais Igreja Cristo Vive em Nós, aqui no Montinho. Louvo a Deus pela vida do evangelista Paulo, por nos confiar nessa noite de nós estarmos aqui presentes. Eu sempre que sou convidado, primeiro eu enfatizo que a pessoa tem que ter muita coragem de me convidar. Muito. Eu não me acho pregador, sou apenas um pensador, mas tem que ter coragem para me chamar. Então agradeço a Deus aí pela sua coragem. O que acontecer aqui vai ser de sua responsabilidade. Agradecer aos pastores, aos ministros, a todos que estão aqui em cima, o pessoal bondoso que está junto conosco, aí cooperando, Deus abençoe. A todos aqui desta casa, a Igreja Cristo Vive em Nós, ao qual me acolheu. Nós estamos no primeiro dia desse propósito, dessa campanha, que o qual poderia se estender até o fim do ano, porque é um tema muito forte, e nós temos que estar totalmente ligado. Quando eu falo ligado, não quer dizer que você está desligado do culto. Quando eu falo ligado, é que nós temos que estar com os nossos corações totalmente abertos, serenos, porque é um tema que envolve algo relativo do que aconteceu conosco. Aquele que possui uma Bíblia, abra ela por gentileza em Salmos 147. Louvado seja Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele que achar por bem, fica de pé, amém. Porque a maior reverência não começa você ficando de pé. A maior reverência está aqui dentro do nosso coração. Salmos 147. Há uma grande expectativa do céu aqui nesse culto hoje. Eu sei bem que Deus já trabalhou nesse culto desde o início, desde o dia que foi mencionado sobre essa campanha. Você vê os sacrifícios dos bastidores que assim fizeram. Mas há uma expectativa do céu para esse culto. Eu preciso que você esteja muito atento. O tema é no versículo 3. Mas nós iniciaremos. Eu sei que você louvou, mas só que nós iniciaremos louvando esse salmo aqui. Versículo 1 vai dizer assim: louvai ao Senhor, pois é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é prazeroso e o louvor é agradável. O Senhor edifica a Jerusalém e Ele ajunta ou congrega os exilados de Israel. Versículo 3, o tema: Ele sara os quebrantados de coração, Ele ata suas feridas, Ele conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. E o versículo 6, e encerramos: o Senhor eleva os humildes
Ele lança os perversos ao chão. Vamos se assento, por gentileza. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se nós observarmos alguns salmos anteriores, Salmo 144, Salmo 145, Salmo 146, e assim sucessivamente, todos eles vão começar: louvai ao Senhor, ou aleluia, salmo de adoração ao Senhor. E é muito gratificante quando nós conseguimos louvar ao Senhor. Eu não digo louvar ao Senhor, e eu preciso que você preste bem atenção nisso. Eu não digo louvar ao Senhor só quando nós estamos reunidos dentro de uma congregação como essa. Eu não digo louvar ao Senhor quando nós levantamos de um bom humor e começamos a louvar. Eu não digo louvar ao Senhor que quando nós estamos limpando a casa a gente começa a louvar. Eu não digo louvar ao Senhor que quando, por muitas das vezes, tomamos uma insônia e achamos por bem ouvir o louvor e começar a louvar junto com ele. Não. Uma das coisas que me chama a atenção, a partir do momento que você louva ao Senhor ou vai louvar o Senhor, uma das primeiras questões é quando lembro eu que havia um homem por nome chamado João Batista. E esse moço, por nome chamado João Batista, havia uma responsabilidade sobre ele. Qual responsabilidade que era sobre ele? A responsabilidade sobre ele era abrir caminho, para Jesus poder passar. E diz a história que aquele homem batizava com água, mas aquele homem dizia: eu vos batizo com água, mas tem um que esse os batizará com o Espírito Santo. E aquele moço, de uma forma sequencial, vinha um homem e ele batizava, e assim vinham as pessoas em fila e batizava. E aquele homem sempre, quando submergia a pessoa, ele sempre enfatizava e dizia: eu vos batizo com água, mas tem um que está por vir, esse os batizará com o Espírito Santo. E o mais incrível dentro dessa história, que ele começou a dar continuidade e as pessoas criaram uma expectativa. Todos aqueles que eram submergidos nas águas, eles tinham uma expectativa. E que expectativa era essa? Expectativa também de ser batizado com o Espírito Santo. Aquele que era submergido se atentava para que o João Batista falava. João Batista falava: eu não vou te batizar, eu te batizo com água, mas tem um que ele vai batizar com o Espírito Santo. E as pessoas começavam a criar expectativa, mas elas começavam a procurar esse homem. Quem era esse homem? O nome dele tem por nome chamado Jesus. As pessoas tinham, de tanto João Batista falar, as pessoas começaram a criar uma expectativa. Penso eu que naquele momento as pessoas começaram a conversar uma com a outra. Quem é esse homem que João Batista tanto fala? Por que a gente nunca vê esse homem em nosso meio? Penso eu que aqueles que já estão batizados, eles começam a criar uma expectativa dentro dele, começam a ter aquele burburinho dizendo: mas quem é esse homem que até agora não se encontrou em nosso meio? Talvez as pessoas estavam esperando um homem ali com uma corrente de ouro, um homem talvez ali usando suas alparcas de ouro, mas só que enquanto havia um homem que estava submergindo aquelas pessoas, que estava trazendo a responsabilidade de abrir caminho, parece que eu vejo que aquele homem está submergindo, mas ao mesmo tempo que ele está submergindo, ele já está sentindo uma presença. Que presença é essa? A presença de Jesus. Mas só que as pessoas que estão ao redor ainda só estão na expectativa. Que expectativa? A expectativa de sentir a presença de Jesus. Mas as pessoas estavam com a expectativa de ver somente com os teus olhos, talvez simplesmente de querer apalpá-lo. Porque muitas das vezes é mais fácil nós crermos
em algo palpável. É mais fácil nós crermos em algo que estamos vendo. É mais fácil nós crermos em algo que colocamos a mão. É mais fácil nós crermos em algo que nós estamos vendo em nossos olhos. Difícil é quando nós vemos o que a Bíblia diz, que a fé, ela não vem só pelo ver, mas a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Quando nós ouvimos, nós criamos uma expectativa. Quando nós criamos uma expectativa, nós criamos uma vontade. Quando nós criamos uma vontade, é daí que começa o louvor. O louvor nunca vai começar de dentro para fora. O louvor sempre vai ter que começar de dentro para fora. Santo, segura aí que Deus tem algo para fazer aqui. Segura que eu estou me segurando aqui. Oh, glória. Entenda. Tenho vontade já de correr, calma. Entenda. Ele submergia, mas a cada pessoa que ele submergia e levantava, ele sentia, não fora, mas dentro. Ele sentia dentro dele que havia uma pessoa que estava se aproximando. Mas só que quem estava ao redor não estava sentindo a mesma coisa que aquele homem estava sentindo. E diz a história que quanto mais ele submergia pessoas, mais alguém no meio. Esse alguém não estava na ponta, esse alguém não estava do lado de fora. Alguém no meio, com muita humildade, com uma roupa humilde, porém uma presença terrível. Esse alguém que está no meio de há 3.000 anos atrás, é o mesmo que se encontra no meio. Aonde? No meio da gente. Como assim? Esse alguém tem por nome chamado Jesus. E ele vem calmamente, enquanto alguns estão só na expectativa, enquanto alguns só estão esperando a expectativa do homem, a expectativa da mulher, de um homem vir direcionado e falar para a mulher, de um homem vir direcionado e falar para outro homem. Tem alguém que parece que já está lá embaixo. Oh, glória! Ele vem devagarzinho dizendo: dá licença aqui, deixa eu passar. Dá licença aqui, deixa eu passar. Dá licença aqui, deixa eu passar. Aí do outro lado estava tendo um batismo com água. Quanto mais ele batizava, mais ele sentia o quê? Que alguém estava para chegar. E esse alguém que estava para chegar estava calmamente, já estava envolvido lá dentro, já estava lá no meio dizendo: dá licença, deixa eu passar. Dá licença, deixa eu passar. Sendo o que você está querendo dizer. Sendo você está louco, porra. Sendo você já começou. Não, eu já comecei hoje, eu já estou lembrando já de alguns meses para cá. Desde o momento que eu entendi, enquanto um estava submergido com água, o outro que batizava com o Espírito Santo, o outro que trazia algo, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Sabe o que você está querendo dizer? É aqueles dias que a gente chega no culto arrebentado, é aqueles dias que a gente chega no culto só o pó, é aqueles dias que a gente chega no culto dizendo: se ele não falar comigo, hoje eu tomo uma decisão. Hoje eu tomo uma decisão. E que decisão é essa? Eu vou parar porque nada está adiantando. Eu vou parar porque nada, nenhuma circunstância está vindo sobre a minha vida. Aí vem Jesus. Aí vem de um lado vem gente batizando com água, mas do outro lado quem vai batizar com o Espírito Santo está dizendo: deixa eu entrar lá dentro, deixa eu entrar lá dentro, deixa eu entrar lá dentro, deixa eu entrar lá dentro. Eu vou começar a entrar por onde? Eu vou começar por altar, eu vou começar lá atrás, eu vou começar lá atrás, vou passar pelo corredor, vou passar pelo corredor direito, vou passar pelo corredor esquerdo, e vou passando, e vou passando, vou passando e vou batizando, vou passando e vou batizando.
fazemos assim. Esse é o verdadeiro louvor, que a gente não perde a oportunidade de nenhum minuto. De nenhum minuto. Que oportunidade que é essa? De realmente sentir o louvor. Que louvor? O louvor de dentro para fora. As pessoas criam uma expectativa. E quando cria uma expectativa, a pessoa vai lá e se encontra ansiosa. Mas só que aí não consegue dar o verdadeiro espaço que ele precisa. Ele só precisa de espaço. Vem alguém que diz assim: não, mas quando chegar no tempo, Deus faz. Pois o tempo dele já chegou. O tempo não é que ele vai fazer, ele quer fazer. O tempo dele já chegou, mas ele só precisa de um pequeno espaço. Porque por onde ele passar algo terrível, ele vai fazer. O verdadeiro louvor, ele tem que ser consciente de dentro para fora. Dentro dos versículos que acabamos de ler, Salmo 147, 20 versículos divididos em 3 partes. E dentro desses 6 primeiros versículos, nós vemos 3 coisas. A primeira coisa é resgatar. A segunda coisa é proteger. E a terceira coisa é salvar. Ou seja, não é eu que quero te resgatar. Não são vocês que querem me resgatar. São os versículos com o qual nós lemos, que está dizendo que a primeira coisa que ele quer fazer é resgatar. A segunda coisa que ele quer fazer é proteger. E a terceira coisa que ele quer fazer é salvar. Se eu não me engano, quantos dias de campanha são? 3. E aqui o Senhor, nesses 6 primeiros versículos, ele vem falando de 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Eu vou repetir. As 3 coisas são resgatar, proteger e salvar. No 3 a gente vem junto. Eu estou me segurando aqui, não sei porquê. 3 coisas. A primeira é proteger e salvar. No 3, vai. 3. A ansiedade. A grande ansiedade. 1, 2, 3. Resgatar, proteger e salvar. 3 coisas que ele quer fazer. Aleluia, Jesus. No tempo que foi escrito esse algo aqui, Salmo 147. Primeiro que Salmo 146 é visível. Se nós temos que o homem, ele é incapacitado de fazer algo sozinho. O homem não consegue fazer nada sozinho. Sandro, como assim? Eu não estou dizendo da força intelecto, não estou dizendo da força do braço. Eu estou dizendo de uma posição com Deus. Ele não consegue fazer nada sozinho, se Deus não der autorização. Primeiro tem que vir a autorização dele, para depois nós fazermos. Aí o Salmo 147, ele vem informando de uma pós-rebelião. Como pós-rebelião? Como pós-situação? A palavra rebelião parece que toma um tom. Presta bem atenção, para depois você sair falando no culto, você não está rebeliado. Presta bem atenção. Sempre tem que ter uns carnudos no meio, para depois confrontar a mensagem. Presta bem atenção. Quando eu digo a rebelião, na questão do tempo, deixa eu te explicar aqui. Na questão do tempo, que o povo estava cativo por 70 anos. Essa foi a rebelião. A maior rebelião não é aquela que você junta com o irmão. A pior rebelião que temos é a rebelião interna. É o não aceitamento. A gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. A gente sabe o que tem que ser dirigido, mas a gente não faz. É uma das maiores rebeliões que nós temos interna. Entenda bem uma coisa. Nesse tempo aqui, após 70 anos, o povo estava cativo. Isso aqui vai ser escrito após uma situação, após 70 anos. Por quê? O povo estava há 70 anos sem um culto como esse. 70 anos passando por uma situação
70 anos sem sinais, 70 anos sem alguém dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida. 70 anos sem alguém dizer: Deus é contigo. 70 anos sem aquele abraço de quando a gente precisa. 70 anos sem aquele aperto de mão. 70 anos sem nenhum tipo de situação. O povo tinha sido cativo. E muitas das vezes, quando nós estamos cativos, nós só pensamos na própria dor. O povo estava cativo, mas no meio do povo tinha algumas pessoas que estavam acreditando. Como assim? Tinha pessoas que mesmo 70 anos não tendo sinal, mas estavam acreditando que ainda havia uma promessa. 70 anos sem culto, mas estavam acreditando que ainda havia uma promessa. Não tinha revelações, não tinha profecias da época, mas só que eles estavam vivendo aquela antiga profecia que o Senhor ia fazer algo tão tremendo, algo tão terrível. E tinha algumas pessoas que viviam isso, mas a maioria das pessoas, elas estavam cativas. Como assim cativas? Cativas com as suas próprias razões, cativas com as suas próprias vontades, cativas com os seus próprios costumes, cativas com as suas próprias situações internas. Talvez alguém estava olhando dizendo: não sei como ela acredita ainda, olha o que a gente está vivendo, não sei como ele acredita ainda. Presta bem atenção que estamos vivendo. Eu não sei como aquela irmã cultua ainda, eu não sei como aquele irmão cultua ainda. Olha o que está acontecendo. Eu não sei como é que aquela irmã ainda acredita na família dela. Olha o que está acontecendo. Eu não sei que aquele irmão acredita na família dele. Olha o que está acontecendo. Eu não sei que aquela mulher acredita nos filhos. Olha o que está acontecendo. Eu não sei como aqueles pastores acreditam na igreja. Olha o que está acontecendo. Sempre tem alguém que quer nos mostrar a realidade que nós estamos passando. E possivelmente as nossas realidades é marcada por dor, é marcada por decepção, é marcada por amargura. Quando nós voltamos para a realidade, nós voltamos com uma expectativa dizendo: vai dar certo porque existe uma promessa, vai dar certo porque Deus vai fazer, vai dar certo porque Deus prometeu, vai dar certo porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Mas quando a gente olha quando a gente olha para aquela realidade e vê que o filho ainda não está da forma que a gente almeja, e vê que o esposo quer a esposa, e vê que a parentela ainda não está, e vê que o vizinho ainda reclama de você, e vê que a vizinha ainda fala mal, e vê que tem alguém no meio da tua parentela que vive te criticando, aí você me entende dizendo: eu preciso parar, porque nada está adiantando. Aí parece que eu vejo Deus enviando Marias da sua vida dizendo: acredita na promessa, acredita na promessa do teu anjo. Foi o anjo que falou para mim, foi o anjo que falou para mim: olha, é você quem vai gerar. Seu anjo que está dizendo que é você que vai. Quanto tempo você está esperando algo? Eu tinha algo marcado no meu celular aqui, mas eu não vou nem falar. Que eu vou ficar preso ao celular. Ficar preso ao que está escrito. Agora daqui para frente é o terrível. Entende uma coisa? Há quanto tempo você está esperando algo? E quantas pessoas que se aproximam de você para te animar? Uma boa parte é para te desanimar. Uma boa parte é para simplesmente te desmotivar. E uma pessoa desmotivada, ela não vai muito longe. Um homem desmotivado, ele não vai muito longe. Uma mulher desmotivada não vai muito longe.
Um povo desmotivado só vive um dia após o outro. Uma igreja desmotivada, ela só vai se alguém mandar. Uma igreja desmotivada, ela só vai se alguém pedir. Havia uma boa parte daquela época. Nós já vamos entrar nos versículos aqui. Cadê o relógio? Põe aí, senão você já me conhece. Eu vou embora. Valor de Deus, então. Para de novo. Entenda uma coisa. Antes de nós entrarmos nesses versículos, deixa eu atentar você para dizer o que estava acontecendo lá naquele tempo antigo, naquele tempo do passado. Como é que a gente consegue transmitir um verdadeiro louvor se a gente ainda está atrelado a algo do passado? É notório. Eu não tenho culpa do tema que colocaram. Vamos vai verdade. Como é que a gente louva e a gente está atrelado ainda a algo do passado? Não adianta ter os muros edificados, não adianta ter um templo novo, se a gente ainda está atrelado a algo do passado. Muitas das vezes o muro já se levantou, as brechas já foram tapadas, o templo já foi reedificado, mas ainda está algo atrelado ao passado. Eu não estou dizendo passado em coisa física, nossa, perdi isso, perdi aquilo, não. É atrelado em coisas, em conflitos que nós mesmos nos permitimos passar. Entenda, 70 anos, um caos. Mas aqui, esse Salmo 147, ele já vai começar louvando. Ou o quê? Louvando é resgatando. No tempo antigo, Zorobabel, treinei 3 dias para falar esse nome. Zorobabel, eita, vou falar de novo, eu gostei. Zorobabel, vou falar de novo. Zorobabel, agora eu não gaguejo mais. Vai chegar um tempo que Deus vai tirar aquele povo que estava cativo. Ou seja, se naquele tempo chegou o tempo daquele povo sair do cativo, se você observar o versículo 2, Deus está fazendo um ajuntamento para o povo vir congregar. Observa lá. É o versículo. É o versículo 2. Ele está tirando o povo dessa prisão. Ele está tirando o povo. Não sou eu que estou falando. É aqui que está escrito. Ele está tirando o povo de uma prisão. Está trazendo o povo de volta para poder congregar. Não é só o ajuntamento, é para poder congregar. Porque se ajuntar, você se ajunta com qualquer um. Mas quando você faz um ajuntamento para congregar, você vai perceber sinais de Deus. Quando você se ajunta para você poder congregar, Deus resgata almas. Quando você se ajunta para poder congregar, Deus batiza almas. Quando você se ajunta para poder congregar, Deus ele salva almas. Quando você se ajunta para poder congregar, Deus só não reedifica os muros, mas Deus resgata a alma. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dizendo: estou eu preparando uma situação nova, não só na terra do Cachoeira, não só na terra do 21, não só na terra do 12, não só na terra do 7, mas eu estou preparando a terra. Eu estou preparando a terra. Enquanto a gente está aqui, há um rebuliço santo na terra. Há um rebuliço santo na terra. Eu não sei se você conseguiu
você ainda tem esse espírito de Daniel. Para quando alguém proibir você de orar, para quando alguém abrir um decreto proibindo você de buscar algo, para quando alguém abrir um decreto dizendo você não pode mais cultuar, não pode mais fazer, não pode mais fazer a obra. Se é que você tem disposição de dizer, independente do decreto, quem me mandou foi Deus, quem me mandou foi Deus, quem me mandou foi Deus, vou repetir aqui, quem mandou foi ele, quem mandou foi ele. Já tem 2 ou 3 pessoas aqui que querem resgatar a alma. Vamos resgatar, vamos resgatar, vamos resgatar, vamos resgatar, vamos resgatar, vamos resgatar. Vai deixar a pessoa morrer na sarjeta? Vai deixar a pessoa ficar cativa? Problema aqui todo mundo tem, rapaz. Situação dentro de casa todo mundo tem, rapaz. Problemas interiores todo mundo tem, rapaz. Mas enquanto você ficar apegado a decreto do homem, você não passa de um passo para o outro. O decreto do homem foi parar a igreja. Ou será que eu estou ficando louco? O decreto do homem foi parar. Você não vai parar mais de Deus. Você não pode mais falar que Deus fez o homem e a mulher para crescer e multiplicar. É normal. Porque se você falar é homofobia. Se você falar de alguém, não pode, é isso, é aquilo. E assim a gente vai se calando. E assim a gente vai se acostumando. É para você que está acostumado com os cultos, que o louvor só é da boca para fora. É você que está acostumado com os cultos, de muitas das vezes até saber o próximo louvor, sem menos alguém cantar. Eu vim chamar você para uma anormalidade. Chega de coisa normal. Chega de coisa normal. Chega da mesma comida. Tem hora que enjoa. Chega. É com você mesmo. Começando por mim, desce nos líderes, desce em todo mundo. É para todo mundo isso aqui. Não tem nem a colher para ninguém não. É para todo mundo. Começa por mim primeiro. Não ficar vivendo assim com essa coisinha normal. Ah não, domingo tem culto 6h30. Ah não, quinta-feira tem culto 7h30. E aí, os outros dias? E os outros não faz? Ah, Deus está vendo. Será que Ele está vendo mesmo? Tem que sair dessa coisa robótica aí. Ninguém aqui dentro é boneco de ventríloco não, rapaz. Se não gostou, nunca mais me chama. Mas eu vou pregar é a verdade. Se não gostou, não tem problema. Prego na rua, prego no monte, prego no raio que eu posso. Na cadeia que um dia eu vou pregar lá. Ah não, aqui Deus me chamou para isso. Aí que Deus não me chama, pelo amor de Deus. Aí irmão, você não sabe o que eu passei. Passou já, irmão. Passou já, irmão. Você já passou. Deus quer fazer algo aqui em alguns minutos. Esse salmo foi escrito para nós, pós-cativo. Então no versículo 2 ainda ele estava dizendo assim: louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, não é sentar nessa cadeira aqui e ficar de cabeça, estou dizendo só porque aqui é altar, não. Senão eu sento aí. Aqui está mais fácil. Sentar aí tipo, glória. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me parar. Não. Com cadeira ou sem cadeira. Verdade.
tentando te parar ou não. Ele está dizendo louvai, mas é o quê? Um louvor com sinceridade. Porque não vai adiantar nada eu me rasgar aqui para todo mundo ver e lá fora eu me comportar como uma fanqueira, como um fanqueiro. Meu Deus! Lá fora o meu comportamento é de olhar para uma situação, não suportar alguém fazer nada, ir lá e falar. Você quer ver uma situação que me deixa doido? Diga assim, mas eu gostei disso aí. Diga assim, é crente, isso aqui é para crente, que não faz nada pela alma. Aí a irmã, uma pessoa passa, olha lá, com vazia. Se tiver pessoas assim, nem anda do meu lado. Nem anda do meu lado. Olha lá, com vazia, só o sangue. Queima, tá amarrado. Esse dia estava na igreja, mas olha, meu Deus. Você está falando é porque tem gente aqui, Senhor. Hoje eu vim sem papa na língua. Pelo trânsito que eu peguei, tá bom, que eu vim aqui só para falar beabá. Eu não posso ver um varão falando do outro. Nossa, você viu? Estava aí pregando esses dias? Olha lá como é que tá. Por isso que eu não me empolgo com o elogio. Porque eu sei que aquele que me ajuda a levantar, uma hora tira a mão. Mas um que nos levanta, tem como eu me chamar de Jesus, ele não tira a mão. É tempo de a gente sair desse cativo da incredulidade. Ele não falou o que vai fazer, você tem que confiar, rapaz. É tempo de a gente sair dessa incredulidade e começar a ganhar esse campo. Esse campo será que está sendo ganho por quem? O nome igreja é tirar isso para fora, não é aqui dentro, é lá fora. Você quer resgatar quem aqui dentro? Quem você quer resgatar aqui dentro? Quem a gente quer resgatar aqui dentro? Aleluia, meu Deus. Uma alma vem, aceita Jesus, tá? E os outros dias? Como são os outros dias? Meu Deus! Já tem um campo de jovens aí, ó. No tchum lá embaixo. Cadê o povo resgatando? Ah, mas tem que ter prudência. Ninguém está falando que vai ser imprudentemente. Existe a prudência, porém, e as almas? Daqui a pouco vai ter mover de novo. Eu consigo ficar só nesse mundo. Nesse mundinho, muitas das vezes, é o nosso mundo. Ah, não, até aqui tá bom. Não, irmão, até aqui tá bom. Não, até aqui tá bom. Poxa, você não saiu de casa, faz o meu. Não, até aqui tá bom. Não, irmão, até aqui tá bom. A gente colocando limites. Limites, Deus querendo fazer mais. E depois dos 3 dias depois dos 3 dias de propósito que tem daqui nas 3 sextas, vai ter que continuar. Vai ter que ter uma continuidade. Não é fez, o outro dia não tem. Tem que ter uma continuidade. Deus está dizendo, louvai ao Senhor. É Ele convidando. É Ele trazendo, vem aqui, meu. Vem aqui. Pega a minha mão aqui. Já passei o gel. Pega direito. Você está quente, não tem forte. Pega na mão de cima depois aí. Pega na mão dele lá. Você é fogo do Espírito? Paz. Vamos lá resgatar. Vem, vamos lá resgatar. Vem. Vamos lá resgatar. Claro que a gente não vai de mão dada, né? Senão vai estranhar nós. Vem resgatar, viu? Pode soltar minha mão. Louvai ao Senhor, ou seja, ajuntai. Louvai, ajuntai ao. Obrigado. Vem, Gabriela. Gostei de sua gravata. Ajuntai ao Senhor. Pergunta pro seu irmão que está com cheiro de natura. De manga com água de coco, é o novo creme. Obrigado, hein? Pergunta pro seu irmão. E aí, irmão? Tá juntando ou tá espalhando?
no zap. Paulinho, evangelista Paulo, tem uma alma ali que está perdida, vamos? Vamos? Guilherme, tem uma alma que está perdida ali, vamos? Tem umas almas ali que está perdida. Vamos? 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 Chamar, vamos! Falando, vamos! Chamando, vamos! Vamos! Aí vai fazer isso aqui, vem! Aí o povo vai se ajuntando, aí depois que o povo ajuntar, não vai ser um negócio indirecionado, não é um negócio, é um negócio com a direção dele. Aí o povo se ajunta. Quando o povo se ajunta, isso significa preparação. Para quê? Para ir resgatar. Não é só se ajuntar, também é se preparar. Se preparar para quê? Para poder resgatar. Já tem o povo. Agora que eu tenho o povo, a gente vai se preparar. Se preparar no quê? O quê? Eita, gostei. Se preparar no quê? Na verdade, é líder. Isso, filho. Se preparar no quê? Se preparar no quê? Coração? Se preparar no quê? Se preparar no quê, senhor? Evangelista Maria, bolo de laranja? Bolo de laranja. Se preparar no quê? Se preparar no quê? Pastor, se preparar no quê? Pastor, se preparar no quê? Jejum e oração. Se preparar no quê? Depois parece um negócio de louco, mas já vai ficar bom. Depois que nós fizermos tudo isso, agora nós vamos o quê? Resgatar. Nós vamos o quê? Nós vamos o quê? Resgatar. Mas você está dizendo assim que nós vamos resgatar. É só ir lá e fazer ou é lá e trazer? Aleluia, meu Deus. Então você está dizendo que Deus está nos ajudando, independente de qualquer coisa. Se é 12, se é 21, se é 7, se é 1, são outras pessoas. Não sou eu que estou falando. Meu Deus. Se quiser, faça a prova com Deus. Dentro da palavra. Não vai, ajuntai. Ajuntou, se preparou, você já vai sentar, eu sei que você está cansado. Agora nós vamos ir lá, resgatar a palavra, oração. Siga com o seu irmão aí. Pode sentar, viu? Senta, Guilherme. Senta que eu sei que você está cansado. Palavra. Então vamos lá. Quais foram as 3 coisas no início da pregação que eu falei? Mas a gente só faz isso tendo isso. Vamos voltar ao início. No início, o que foi dito na palavra? Resgatar, proteger e salvar. Não, direito, irmão. Tem gente que está dando lá. Vamos lá no 3. 1, 2, 3 e. Resgatar, proteger e salvar. Para isso tem que ter Palavra, oração e jejum. Olha. Aleluia. Agora eu começo a pregar. Minha mãe, só mais uns minutinhos aí. O povo estava cativo. Qual tem sido o seu cativeiro? Aleluia. Meu Deus. Qual tem sido o seu cativeiro? Meu Deus. Sabe aquele cativeiro?
qual tem sido o nosso cativeiro? Glória. Que nos impede tanto de a gente se desprender, que impossibilita tanto de a gente se desprender. Qual é o teu cativeiro? Ah, irmão, é o seguinte, olha o que eu estou passando. Pior foi o que Jesus passou. Entenda uma coisa. Dentro de tudo isso, Neemias é levantado. E quando Neemias é levantado, a responsabilidade dele era da reconstrução dos muros. Mas Zorobabel também auxiliou na reedificação dos templos. Mas daí vem Zorobabel com quem? Com uma boa parte do povo. Zorobabel agora traz a metade de um povo, uma terça parte do povo. Que povo? O povo que estava cativo, o povo que não acreditava mais, o povo que a incredulidade entrou, o povo que vê notícias, o povo que vê noticiários, o povo que pega o celular e vê notícias e não sentem mais vontade de ir para a igreja, o povo que vê escândalos lá fora e generaliza tudo, o povo que diz: se for para ser assim, eu não quero mais ser cristão. Você não percebeu, não quer ir para a igreja. Você não percebeu que nós estamos sendo vigiados 24 por 48. Mas dentro dessa vigilância da terra, Deus está levantando pessoas para nos auxiliar, para tirarmos nós desse tempo cativo. Sabe o que você está dizendo? Sei bem que você passou por decepções. Sei bem que possivelmente você pode ter passado por traições. Sei bem que possivelmente você pode ter passado por ingratidões. Mas chegou o momento de vencer tudo isso. Chegou o momento de vencer aquele que te agradou, aquele que te traiu, aquele que falou mal, aquele que te entristeceu. Chegou o momento de a gente rasgar o coração, porque tem gente que o Senhor enfatiza que vai querer voltar. Tem gente que vai querer voltar. Aí nós teremos que estar com os nossos corações totalmente abertos. Será que a igreja está preparada para aquela moça, para aquela mulher, para aquele homem dizendo: você me perdoa em nome do Senhor Jesus? Você me perdoa em nome do Senhor Jesus? Não estou dizendo que vai voltar a ser tudo como era antes. Eu não estou dizendo isso. Mas chegou o momento de a gente superar. Por que superar? Por causa do chamado. Por que superar? Por causa da obra. Ainda está em tempo. Zorobabel vem com a equipe aí dizendo: estou tirando eles do cativo para poder voltar a congregar. Estou tirando eles do cativo para voltar a ter um momento com Deus. Estou tirando eles do cativo. Eu estou tirando eles do cativo para voltar a congregar. Eu vou dizer de novo: eu estou tirando esse povo para poder voltar a congregar. Porque já que Neemias edificou os muros, Neemias já tapou as brechas. Agora Zorobabel edificou o templo. Aí Jesus, já está tudo certo. Pode entrar que eu resgato. Pode entrar que eu ainda acredito. A bombagira não vai te limitar. O tranca-rua não vai te limitar. Tem demônio que ainda está no oculto, mas ele vai sair. Ele vai sair. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. O demônio não vai resistir. Ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Será que tem gente corajoso hoje? Corajoso hoje. É o demônio que vai sair. É o demônio que vai sair. É o demônio que vai. É o demônio que vai sair. Vai sair. Ele vai sair. Vai sair. Ele não vai levantar. A zona ciega na orelha. Malacara ciega, eu sou de errado. Amaro quando ora ciega, bacau.
Nessa sexta-feira tem muitas pessoas que se aproveitarão. Nessa sexta-feira, enquanto estamos aqui no templo, quem está do lado de fora está maquinando, dizendo: como eu vou conseguir fazer com que ela permaneça cativa? Como eu vou fazer para que ele permaneça cativo? Deus me mostra um plano diabólico aqui. Eu não estou dizendo num ambiente com essas pessoas, mas é um plano diabólico. Sabe quando você pega aquela granada e você joga? Quando você joga, antes de tirar a tampa da granada, todo mundo está ali. Depois que você solta a granada cai, o povo faz isso aqui, ó. O povo se espalha. O plano do adversário, pastor, da grande granada, pastores, ministros que estão aqui, você que tem essa responsabilidade com a obra, a grande granada do adversário era para fazer que todos nós se espalhassem. Mas enquanto o adversário está com esse projeto, esse plano, eu prefiro viver o que Deus tem para todos nós. O que é? O texto está dizendo: louvai, ajuntai, porque não vai ter granada do adversário, não vai ter plano do adversário que vai fazer o povo se espalhar, que vai fazer alguns jovens se espalhar. Enquanto eu estou aqui pregando, vocês não têm noção do que está acontecendo. O quê? Sangue me diga o quê? Oh glória, eu vi no ministério um baterista tocando, e lá ele preso, ele totalmente preso, em um arco cristalino. E sabe o que o Senhor está me informando aqui? Desse moço de óculos vindo para cá, esse algo cristalino tomando um nível, e esse algo cristalino tomando um nível e vindo para cá. Ele vindo para cá, quando chega aqui, ele faz isso aqui, ele vai fazendo, e porventura, essa grande proteção que Deus está fazendo, vocês estão de prova, estão vendo eles tudo aqui. Mas os primeiros a ser atingidos seriam eles. Os primeiros a ser atingidos seriam eles. O projeto do adversário era fazer que um deles voltasse para a droga. O projeto do adversário é fazer com que eles pudessem se enfraquecer, para que no mundo pudessem viver. Mas dentro dessa proteção, essa proteção não medida para o homem, porque se você olhar nos olhares físicos, você não vai enxergar nada. Mas aquele que está levado a capacidade, glória, aquele que está debaixo dos olhos espirituais, Deus está colocando uma proteção nova, porque não vai precisar entrar na cocaína, não vai precisar entrar com várias mulheres, não vai precisar entrar no mundo da prostituição, no mundo do tráfico, porque Jesus está dizendo: eu enxergando os meus de vida. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Tem um aqui que já sentiu, tem um aqui que já sentiu. Louvai ao Senhor. Sai da frente dos satanás. Sai, 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 sai.
Deus, o controle da palma da mão dele. O Senhor adora mais. Eu sei que vem, eu sei que vem, eu sei que vem. Eu creio. O cheiro do Senhor.